Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou Maria Judite e vou estar com vocês daqui do estúdio da JF-TV falando sobre política ontem, hoje e amanhã. Então, bora pegar a caneca, tomar aquele cafezinho com a gente, enquanto a gente conversa sobre política no município. Para falar da política no município ontem, hoje e no futuro, a gente tem aqui com a gente hoje o vereador Maurício Delgado, do União, e o médico e presidente do MDB no município, João César Novaes. Sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos, agradecer a você, Judite, agradecer aos telespectadores da JF TV Câmara de Juiz de Fora e agradecer ao meu amigo João César Novaes por estar aqui visitando a nossa Casa Legislativa para um bate-papo. Bate-papo esse que somente engrandece a política da nossa cidade. Você citou na sua apresentação o ontem, o hoje e o amanhã. Nada melhor que estar aqui recebendo a visita deste homem que já participou do ontem na nossa política da nossa cidade, do hoje na política da nossa cidade e vai nos ajudar muito no amanhã da política da nossa cidade. Tem Juiz de muito Fora, a belíssimo. contribuir, com muito certeza. bom, prazer te receber, João. Prazer é meu, Maurício. Um abraço, Judite, telespectadores. Eu queria dizer o seguinte, eu estou me sentindo muito honrado, vaidoso, alegre de poder estar aqui nesta casa, que é a Casa do Povo, na Câmara. Quando se fala de política do passado, presente e futuro, já começo a vislumbrar um futuro melhor para a nossa cidade, para todos, estando nesse estúdio. Que está de parabéns à gestão, que está divulgando, ampliando e divulgando as informações tão importantes para todo o eleitorado de Juiz de Fora. Me honra muito o convite de estar aqui. Eu posso, talvez, não ser o melhor, mas eu vivi muito dessa cidade. Eu fui, com muita honra, participante das 3 gestões do prefeito Tarcísio Delgado. Eu tive como secretário de saúde, eu tive como secretário de governo, eu fui vice-prefeito com ele. Então eu tenho um carinho especial para essa cidade e me orgulho ainda muito estar podendo aqui estar com o Maurício, que é meu amigo. Pela nossa diferença de idade, vou falar que é desde criança que eu ouvi e vejo e conheço e que admiro e respeito. Está aqui falando de política. Eu, como presidente do MDB, partido, que foi um partido hegemônico na Câmara, que historicamente tivemos sempre o maior número de vereadores dentro da Câmara, um partido que sempre teve o maior número de executivos pós-abertura política desse município, um partido que tem raízes, um partido que tem projeto, um partido que tem sonho. Política se faz com muita coragem e com muitos sonhos. E eu, como vivi essas etapas que estou falando, comecei como secretário de saúde Tarcísio, e que me orgulha muito, que me envaideceu muito, sabe, Maurício? Que me permitiu, inclusive, ter a honra de ter tido 42.975 votos em 2002 para deputado estadual, uma votação que até hoje é expressiva, graças ao MDB, graças a esta cidade, graças, que me perdoe, aos projetos MDBistas. É uma tradição, né? Uma tradição. Uhum. Então, para falar de passado, temos que falar, que me perdoe, nós temos que falar do MDB de Juiz de Fora. O MDB é um partido que teve seus quadros e tem até hoje uma referência que é o Tarcísio. O MDB é um partido que teve seus quadros Itamar Franco e tantos nomes que hoje são lembrados e foram benfeitores, feitores dessa cidade. Então, Maurício, antes de qualquer coisa, dizer que eu agradeço muito esse convite, me honra muito estar ao seu lado, que eu estou falando o tempo todo do passado, mas que é uma esperança nossa do futuro. Então, eu acho que Juiz de Fora é e será sempre, como é o nosso hino, a Princesa de Minas, a Manchester Mineira. Nós temos um potencial de crescimento. É uma cidade que tem uma coisa interessante, Maurício. Nós estamos aqui distante dos 3 maiores centros econômico, político, social do Brasil, São Paulo, Rio e Belo Horizonte.
Nós sempre tivemos uma representatividade federal, estadual muito grande, uma referência. Então, Maurício, está aqui falando de política de ontem, hoje e amanhã, contigo eu vislumbro que nós vamos retomar o cenário político nacional, estadual e, mais importante para todos nós que vivemos, onde é que nós vivemos? Na cidade, da Juiz de Fora. Aproveitando, Judite e João, esse gancho da sua fala, e aí a gente já começar a conversar um pouquinho sobre política, eu vou emendar com uma introdução e uma pergunta para a gente extrair o máximo desse homem aqui que representa muito. Para mim, pessoalmente, e tenho certeza que para muitas pessoas de fora, porque a gente costuma falar, Judite, e o João sabe disso, que eu não sou um político nato, né? Eu aprendi a política vendo eles trabalharem, vendo o que a gestão do Tarcísio Delgado fez por Juiz de Fora através dessas pessoas, que modificam vidas. Eu costumo falar aqui na Câmara, em vários temas no qual eu represento aqui, sobre modificar a vida das pessoas. E eles fizeram isso muito bem. Então eu aprendi a ver a política como um processo intenso de modificar a vida das pessoas. O que eles contribuíram por essa mudança. E aí vai aqui o meu pensamento político agora, revertido para a política. João, eu tenho visto até com muita tristeza no coração, o que eu tenho visto no nosso país e até mesmo mundialmente com os opostos, né? A gente tem visto ultimamente muito as oposições, os extremos dominando os poderes. E aí vai a minha reflexão. Tempos atrás, outroras, a gente costuma falar que a gente representa vários momentos da vida e a gente tenta extrair o melhor deles. Eu acredito que nós vivemos momentos belíssimos, em todos os sentidos, nacionalmente falando, com o processo de instituição da democracia no nosso país, com o processo de implemento dessa democracia no todo, num processo de aprendizado municipal com a gestão que vocês fizeram belíssimamente lá atrás. E aí a gente vê isso se perder um pouco com essa polarização extrema. Perfeito. Hoje existe um lado A e um lado B, não só no Brasil, mundialmente. E aí vai a nossa reflexão. Você acredita, João, que a gente pode alterar de alguma forma, fazer com que esses extremos, esses lados hoje que não podem nem se falar, que não aceitam um diálogo, que para mim é muito importante na política. A gente fala de, muitas das vezes é criticado, não, mas centro acabou, o centro fica em cima. Não, o centro não fica em cima do muro. O centro quer ouvir o melhor do lado A, o melhor do lado B, e extrair o melhor dos dois para fazer alguma coisa de bom para todos. Eu acredito muito nisso, de extrair o bom das pessoas. Eu sou, igual você citou no início, um otimista, sou sim, sou um otimista em excelência, acho que nós temos muito que melhorar e vamos melhorar. A capacidade humana, ela é fantástica. Se hoje existe uma evolução técnica na área de informática, a humana também, a humana tem se aperfeiçoado, foi ela que criou a informática e a evolução dos tempos. E aí vai a minha reflexão. João, na gestão que todos falam que foi a gestão suprassumo do município de Fora, que foi uma gestão que fez a revolução de administração pública, que foi a primeira gestão na qual você participou, do ex-prefeito Tarcísio Delgado. E nessa gestão existia o lado A e o lado B dentro da composição técnica dessa gestão. E nós tivemos uma maravilhosa participação política na nossa cidade. Foi onde a gente, todos os lugares de bate-papo, se lembra dessa gestão. E aí eu te desafio a dizer, isso pode um dia ser retomado? A gente vai conseguir resgatar esse diálogo das pessoas sem essa exacerbada necessidade de ir contra a um lado ou outro, ou não? Você acha que isso está fadado ao limite? Vamos tentar ver um pouquinho da história recente. Realmente, você citou muito bem, no mundo está havendo uma polarização muito fechada de direita e esquerda, inclusive com crescimento pequeno ainda nos países europeus e em outros países, da ultradireita. Eu nunca acreditei, aliás, eu nunca participei desse sistema, eu venho do berço político, junto com o Tarcísio, de uma política que é voltada ao cidadão, à cidade, não tem esse extremismo. Então,
Eu acredito que só podemos fazer política. Só teremos sucesso no processo político, no processo administrativo, no modelo que seja bom. Quando eu digo bom para a cidade, esse modelo tem que ser bom para quem vive na cidade. Ele tem que contemplar a faixa de todo segmento da população. Representatividade, né, João? Toda. Eu acho que nós aqui em Juiz de Fora, vamos falar da nossa cidade, nós sempre estamos abertos ao diálogo, nós sempre estamos abertos às conversas, nós temos que estar abertos. Nós não temos uma postura de direita, postura de esquerda. Até porque o eleitor de Juiz de Fora, Maurício, se vocês fizerem um pouquinho de análise, esse partido que me orgulho, que sempre foi majoritário, como eu falei, tanto no poder legislativo quanto no executivo, o eleitor de Juiz de Fora é um eleitor muito politizado, um eleitor de centro-esquerda. Ele não é extremista de direita, ele não é extremista de esquerda. O sucesso exitoso que tivemos com a administração Tarcísio na primeira foi justamente grandes projetos, o quê? Sociais. A inclusão social, criação de creches, de outros movimentos que depois vieram como modelo de política social, política de esquerda. Pois bem, as ideias, elas não podem ser segmentadas em lados, direito e esquerda. O eleitor de Juiz de Fora, na minha concepção, é um eleitor que é vivido, experiente, bem informado. Ele não quer o extremismo. Ele quer que a gente tenha uma gestão, uma administração que permita os empresários a exercer sua função de empresário, a desenvolver as suas empresas, a crescer, ter como objetivo um lucro que não seja um lucro selvagem, porque todo empresário tem uma empresa para ter um lucro, que é o mundo, o modelo mundial. Agora, o poder público, o poder municipal, tanto o legislativo quanto o executivo, talvez esse tenha que ter uma proteção maior àquele segmento social que não é o empreendedor, que é o que se desfruta do empreendimento, que é o que precisa do empreendedor para ter seu emprego. Esse precisa ter uma retaguarda maior. Retaguarda de educação, retaguarda de saúde, retaguarda de acesso. Hoje, como você citou, hoje a informática é uma realidade, a inteligência artificial está aí. Eu acho que todos têm que ter acesso a isso para poder acompanhar a evolução dos tempos. Agora, você está perfeito. Não se faz política, quem quiser fazê-la vai se dar mal extremista. Eu já não acredito mais que o Brasil possa sustentar, nem Minas e muito menos a nossa cidade, uma segmentação como foi agora o último pleito, direita e esquerda. Prova disso, e aí me vai e desce, nós tivemos, gente, uma candidata a presidente, a Simone Tebet, que saiu candidata, inclusive contra segmentos dentro do próprio MDB, senadores contra, deputados contra, um segmento que já tinha optado por outros caminhos. Ela, com uma personalidade que eu admiro, forte, aliás, diga de passagem, temos que sempre respeitar a mulher, Maurício, porque está cada dia mais fortalecida. Perfeito. E o mundo, sem dúvida, sem elas, fica vazio, porque elas são maioria. Aliás, um detalhe como médico, sabe, Judite? Se você observar estatisticamente, tem muito mais viúvas do que viúvos. Até nisso a natureza é pródiga. A mulher sobrevive sozinha, viúva, sofre, sente, mas ela administra a casa, ela administra o patrimônio, ela administra a família sozinha. O homem não, nós não somos capazes de tudo isso. Então, eu acho que desde os seus princípios, nós não soubemos anteriormente respeitá-la tanto, mas que agora eu acho que não tem jeito. Aí eu estou pegando esse gancho para falar da nossa candidata a presidente, que já é a primeira cunha do que você está falando, que é a primeira aparição de que o extremo não é o caminho. Foi polarizado? Foi. Sim. Foi o extremo. Os dois grandes extremos que nós já tivemos até hoje em eleições presidenciais foram. Mas entrou um gancho aí. Entrou uma mulher corajosa, séria, que teve uma votação que foi determinante no resultado final da eleição. Sim. Perfeito. Então, eu acho que nós temos que pensar em abrir o partido que quer ter um projeto para a cidade. O partido que quer restabelecer a nossa cidade
como uma cidade educativa, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem um desenvolvimento econômico e social, ele tem que estar aberto. Maurício, não tem jeito. Eu tenho, lá à frente do MDB nosso, eu tenho conversado com muita gente, eu não peço a eles a carteirinha de identidade política, eu converso com a pessoa, eu quero ver o pensamento, o sentimento que aquela pessoa tem para com o nosso município, para com a nossa população, como é que eles veem, o que eles querem. E eu acredito que dentro desse projeto é que a gente vai alcançar um modelo para a cidade que contemple a todos. É o que você falou, não podemos fechar. Exato. E não podemos aceitar o extremismo. O extremismo, me desculpe, gente, diz que todo extremismo é burro. Isso é uma afirmativa de muito tempo atrás. Agora, João César, uma coisa importante, muita gente, a gente ouve as pessoas dizendo que não gostam de política, que não querem saber de política, né? Agora, a gente está aqui discutindo política. Queria que o Maurício falasse um pouco porque a política faz parte da história, né? Da história da humanidade. Por que é importante a gente entender ou procurar saber, ter conhecimento político, né? Não só do hoje, mas do passado, para a gente ter perspectivas para o futuro, Maurício. Perfeito. Pergunta extremamente importante, na qual essa pergunta devia ser feita dentro dos colégios municipais particulares de educação infantil do nosso Brasil. Mas isso é um tema, e essa pergunta, Judite, ela é extremamente importante nesse momento. Porque eu, Maurício, também me fazia. Não quero ouvir falar de política, mas como não quero ouvir falar de política? Nós não vivemos num país democraticamente governado sem a política. Ela é a base das nossas conversas diárias. Ela é a base do que a gente vai propor para a nossa família, para os nossos filhos. A política está inserida. Nós temos que participar. Podemos até não sermos as pessoas que irão estar representando na política, mas estar vivendo a política e conversando sobre ela é educacional. Esse programa é um parlar de política. Sim, exato. As pessoas que estão nos escutando, que não gostam, o dia que passar a escutar um João César falar de política e ver a trajetória, eu costumo falar muito de trajetória do homem, sabe, Judite, que está inserido na política. As pessoas não podem ser personagens criados para a política. Tem que ter uma história de vida, um ser representativo na política. Eu tenho batido muito nessa tecla. O João cita muito bem e falou muito bem da pergunta anterior, que nós estávamos falando dos extremos. E aí eu fico muito feliz de escutar a sua resposta, João, porque eu muitas das vezes sou cobrado também, as pessoas até mesmo ligadas, que hoje em dia temos que ter uma posição das oposições, de ser lado A ou lado B. E eu costumo falar para essas pessoas que me indagam que não. Eu prefiro extrair o bom do A e do B e ter o meu posicionamento. É mais ou menos o que você está perguntando com relação a interesse político. Sim. A gente tem que falar, eu tenho que falar para minha filha, para minhas filhas, sobre política. Um pouco. Elas têm que entender. É inconcebível no processo democrático a gente se eximir dessa responsabilidade. Da pessoa chegar num dia de votação e perguntar em quem que ela vai votar. Ela tem que saber. Eu faço isso na minha casa, esse exercício. Eu não peço a minha filha para votar em quem eu quero. Eu até posso mostrar para ela as pessoas na qual eu escolhi e discernir que seria o meu voto opcional. Mas elas têm o livre arbítrio de escolher quem elas querem. É isso. Política é isso. É mostrar todo o segmento e mostrar para as pessoas que na política a gente pode ter pessoas de caráter, pessoas de bem, que querem o bem das outras pessoas, sem essa obsessão por estar indo contra outro. Esses personagens que foram criados, João e Judite, com essa política de extremismo, de se levantar uma bandeira para querer o mal do outro, ou querer que o outro faça uma péssima gestão, porque aí eu vou... Cara, a crítica ela é bem-vinda em todos os sentidos, acredito eu, mas com resultados de avanço. Sim. Nós temos que ter avanço. Falou, Maurício, a crítica construtiva. Construtiva. Né? Eu vou aproveitar o tempo para a gente extrair um pouquinho do João e falar um pouquinho, João. A gente fala de cidade, nós estamos falando de Juiz de Fora, do município de Juiz de Fora, né? E citamos como exemplo outras administrações no qual você participou.
Eu olho para Juiz de Fora umas discussões políticas e fico um pouco preocupado, João, quando eu sento para conversar política sobre Juiz de Fora e nós não temos planos para a cidade. Você citou atrás que a gente precisa de conversar Juiz de Fora num plano maior, né, macro. Eu concordo, Juiz de Fora não é um município pequeno, não. Se ilude as pessoas que, com censos demográficos de população, acham que Juiz de Fora tem 600 mil, é discutível. Eu acho que Juiz de Fora é muito maior que isso. A gente recebe diariamente muita gente ao nosso redor. Sim. Então, Juiz de Fora é macro, sim. Precisamos ter políticas voltadas para o macro. Em épocas anteriores, a gente se sentava para conversar e tínhamos projetos para a cidade. E nas discussões atuais, nós não temos mais. Ficam se discutindo a polarização e esquece-se o mais importante, de falar sobre a cidade. E aí eu vou aqui agora falar sobre a cidade. Tempos atrás, vocês, numa das administrações na qual você participou, foi criado um plano estratégico. Plano esse que foi premiado mundialmente, foi premiado na Espanha, se eu não me engano. Na Espanha. Recebeu uma premiação por ser uma inovação de uma estrutura de gestão municipal. Juiz de Fora tinha isso com esses documentos e avançou-se muito, mas paralisou-se, né? Com as alternâncias de poder, uma das questões é essa, quando a gente vai alternando, muito desses poderes e de gestões paralisam projetos futuros da cidade. Você acha, João, que a gente discutindo Juiz de Fora, nós precisamos de projeto igual era antigamente, projetos para a cidade, sem a discussão, volto a reafirmar, dos opostos, de criticar um lado ou outro, mas pensar na cidade. O que nós vamos fazer com transporte público, o que nós vamos direcionar na área de educação, o que nós vamos direcionar na área de ação para as pessoas que mais necessitam, que hoje está esquecida no nosso município. Nós não temos projeto e programas políticos para essas pessoas de essencialismo. Temos um assistencialismo, vamos te dizer na palavra popular, João, me desculpe os ouvintes, barata, uma ação para essas pessoas carentes que hoje vivem e são grandes no meio do nosso município, mas que são políticas paliativas. São políticas que, no meu ponto de vista, são mínimas para essa pessoa ter um avanço igual outrora teve na época da gestão de vocês. Você acha que a gente pode discutir Juiz de Fora, João? A gente tem esse papel? Não só pode, como deve e precisa. O que eu vejo hoje, lamentavelmente, que muitos daqueles que falam em política, eles não falam numa política macro, uma política ampla, uma política desinteressada do pessoal. Muitos falam do eu. O que é bom para mim? O que eu vou ganhar com esse segmento ou com aquele segmento? Poucos ficam preocupados na política, como é que está a qualidade do ensino, como é que está a qualidade da saúde, como é que está a qualidade do transporte, etc. Você citou Juiz de Fora hoje. Nós estamos no hall de grandes cidades. Perfeito. Nós estamos vivendo uma coisa, Maurício. É lógico que eu sou bem mais velho que você, mas eu sou ainda um cidadão atuante, médico, trabalho, e me locomovo na cidade. Você vê que nós já estamos tendo congestionamento de tráfego constante. Eu ouço todo mundo reclamando do trânsito. Nós temos que ter uma política, nós temos que vislumbrar uma alternativa. Não pode continuar, porque a cada ano entra no circuito carros, automóveis, que inclusive está sendo otimizado, tendo um projeto para baratear o carro, para otimizar a indústria. Muito bem, onde é que vai ter o rolamento desses carros? Qual a pista que vai aguentar? Nós não temos. Juiz de Fora é uma cidade que nós estamos num vale entre montanhas, que tudo concentra no centro aqui do Calçadão, da Rua Alves, da Marechal, esse centro comercial. Quadrilátero Central. Eu participei de muitas discussões já, e que elas, por incrível que pareça, são atuais, que nós temos que descentralizar o Juiz de Fora. Nós não podemos ter tudo centralizado. Melhorou um pouquinho, melhorou. Já temos uns núcleos na Zona Norte. A Zona Norte crescendo, a Zona Norte, e recebendo investimento. Pois a Zona Norte, da qual me orgulho, que eu sou benfiquense, nascido. Olha. João é oriundo daquela região. Sou. Eu tenho raízes, tenho patrimônio lá meu, de onde eu nasci. Vivo, Benfica. Mas, por isso que eu estou citando a Zona Norte. Já é um início, uma nova centralização.
Mas precisa muito mais. Porque mesmo assim, o poder municipal não conseguiu ainda descentralizar ações que evitem que migrem cidadãos juiz-foranos para soluções que dependam, por exemplo, do município, de deixar de vir ao centro. Muitas vezes ainda tem que vir. Tem que descentralizar isso, tem que descentralizar mais a saúde. Temos que criar muito mais alternativa. Eu acho que para se propor uma política futura, como é base dessa conversa nossa, ela passa para conversar com todos os segmentos, direita, esquerda, centro-esquerda, passa por procurar pessoas que gostem da cidade e que abram mão do eu e pense no nosso, porque só se faz uma cidade no plural, não existe uma cidade a minha cidade do individual. A cidade nunca é minha, é nossa, é de todos nós. O dia a dia nosso é feito pela população que está em nosso entorno, cada um cria um fato e isso gera o que é a nossa cidade. População a cidade diversa, né? E a diversidade é que traz solução. Juiz de Fora é uma cidade polo, como está estatisticamente, mais de 2,5 milhões de habitantes. Nós somos referência em educação, nós somos referência em saúde, ou seja, cultura é uma referência, não tem um jeito de não ser. É a cidade polo. Eu digo que nós temos aqui em Juiz de Fora uma região metropolitana, que depende de nós. Eu acho que nós temos que pensar em nós temos que pensar em nosso entorno, porque muitos dos cidadãos de Juiz de Fora, de hoje, jovens, que aqui vêm estudar, aqui ficam, aqui se estabelecem, aqui se casam, aqui vivem e criam suas atividades. Mas muitos são oriundos desses municípios do entorno. Que tem o meu caso, por exemplo. Está vendo, Judite? Que tem seus familiares e que desenvolveu aqui, veio, estudou e hoje trabalha e está constituindo uma família local. João, muito bom. Eu vou aproveitar essa sua fala para dizer que eu fico muito gratificado de escutar pessoas igual o João que ainda acreditam na cidade de Juiz de Fora, sabe, Judite? Acreditam na política municipal. Acredito que a gente pode provocar e obter mudanças na política municipal. Quando a gente fala, João, e você citou muito bem a respeito do êxodo que às vezes Juiz de Fora sofre. E eu costumo falar nas rodas de conversa na qual eu participo, que muitos falam, mas eu quero ir embora de Juiz de Fora, meu filho vai embora. Vai embora para quê? Juiz de Fora é maravilhosa. Eu conheço vários amigos meus que tentaram ir para outros países e de lá onde estão, muitas vezes tentaram as suas vidas e falam, eu tenho muita saudade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, de tudo que eu já vivi fora, ainda é a melhor cidade na qual eu vivi, é a melhor cidade na qual eu morei. Então, nós temos que fazer condição de melhoria para Juiz de Fora. Nós falamos um pouquinho do antes, né? Falamos um pouquinho aqui do presente. E aí, João, eu vou agora tomar um tema um pouquinho mais à frente. Você hoje retoma a direção municipal do MDB, né? Na qual você nunca deixou de estar lá, apesar, é o que eu falei, muitas das vezes a gente não está representando como pessoa física, mas fazendo parte, você nunca deixou. Deixar isso ressaltado, que muitas das pessoas que estão nos vendo agora na TV podem estar pensando, mas o João saiu na época que... Não, o João não saiu, o João até deu uma recuada para deixar outros à frente, mas está retomando agora à frente da direção municipal. E assim, eu pergunto para você, a perspectiva, João, o MDB hoje municipal, ele está com o olhar de voltar a ter uma participação na qual ele nunca deveria ter deixado de ter na cidade, na qual ele ficou com um prazo e um espaço vago momentâneo. Você acha que ele tem força para voltar a exercer atividade importantíssima na cidade, igual ele teve em outros tempos? O que você pensa sobre o futuro do MDB? Tá, vamos lá. Eu tenho que falar do passado, tenho que falar do presente para pensar no futuro. Eu nunca saí do MDB, eu tenho minha profissão como médico, fui vice-prefeito, fui candidato a deputado, que me orgulho dessa cidade, eu sou agradecido eternamente pela votação que tive. Nunca deixei de participar da política, porque eu acho que todo cidadão é político, com menor ou maior intensidade. A administração da casa é uma administração política. Eu
voltei a exercer temporariamente a presidência do MDB por acreditar que o MDB tem um compromisso com a cidade. O meu partido tem que ter. Por quê? Se nós estamos falando do passado, presente e vamos falar do futuro, nós temos um passado exitoso na cidade. Nós tivemos coisas que foi reconhecida pela população por muitas e muitas eleições. Nós somos majoritários na Câmara em todas. Então, eu acho que nós devemos à cidade de Juiz de Fora, o MDB, projetos, propostas que possam contemplar a maioria do cidadão. Não existe um projeto que contemple a todos, mas política, democracia é o poder da maioria. Nós temos que ter esse projeto. E nós estamos lutando e acreditando que vamos alcançá-la. O MDB, Maurício, você não vê em nenhum bairro, nenhum canto da cidade que não tenha a presença do MDB. Através dos seus vereadores, que sempre fomos maioria na Câmara, através dos seus gestores, que sempre tivemos a maioria dos gestores na cidade, através de grandes realizações, tanto não é da obra, não é do asfalto, não é da construção, é da cabeça, é do sentimento, é dos projetos sociais. Isso aí eu acho que a população também sente. O MDB sempre criou um modelo muito participativo, muito aberto. O Conselho Comunitário surgiu através de nós. Nós temos que voltar ao poder, queremos voltar ao poder, estamos brigando para voltar ao poder. Não é o poder pelo poder. Eu, presidente, tive uma votação que você sabe, que eu acabei de falar, em 2002, mas nunca me candidatei a nada mais. Todos me questionaram, poxa, você com uma votação dessa, que hoje talvez com crescimento populacional seria 70, 80 mil votos, por que você nunca candidatou? Não, o problema não sou eu. Eu penso na cidade, eu penso em política, eu acho que a alternativa de todo cidadão individual e coletivo é político. Não se faz nada sem política. Exatamente. Então, por isso que eu estou nessa novamente. Eu fui escolhido e resolvi dedicar, o que você falou, um pouco da minha vivência, experiência, da cidade, da política, do partido, para tentar a gente voltar a oferecer ao município propostas contundentes, propostas sérias, proposta participativa, proposta que contemple a maioria, para que a gente permaneça sendo a cidade que nós desejamos, que nós queremos. Isso. Ô, João, com essa sua fala aí de perspectiva futura, muito né? grande. De pensar no cidadão e não no individual, a gente vai precisar finalizar o nosso videocast, o nosso programa, mas a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? Falando de Sempre. política, história, de Juiz de Fora, né? Mas o interessante é ver que vocês estão aí com gás, né? Tentando fazer com que a cidade, a juventude, né, fique interessada e continue pensando em política em prol de Juiz de Fora. Me perdoe interrompê-la, só um minutinho. O que me deixa muito otimista é estar aqui hoje falando com vocês através do convite de quem? De um jovem promissor, do Maurício, vereador de primeiro mandato, que tem sido modelo, espelho para todos nós. Não é do MDB, ele tem nascimento, tem um umbigo no MDB, mas não é. Infelizmente ainda não é. Eu já fui. O que eu falei? Você Já tem um fui. umbigo, tem um umbigo lá. Tá no sangue, Tá né, no sangue, João? Tá no sangue. Então, isso me envaidece e me enche de esperança. Essa esperança positiva, essa esperança que nós teremos uma participação ativa, é uma esperança que nós vamos trazer para a conversa, Maurício, isso que você falou, todos os segmentos. Uma esperança que nós temos uma vivência, um conhecimento, sentimento. Juiz de Fora, a população é politizada e é de centro-esquerda. Então nós temos que contemplar esse segmento que ele não é extremista de direita nem extremista de esquerda. Essa é a nossa proposta e a proposta é de investir em pessoas, Maurício, como você e outros jovens que têm essa preocupação. Isso aí. Muito obrigada, João, pela participação Eu que agradeço, aqui. sempre. Que não seja única, né? Que o senhor certeza. volte aqui. Parabéns pela trajetória e muito obrigada novamente, Ju, Maurício. aproveitando aqui, eu agradecer a você, Judite, sempre é maravilhoso estar batendo um papo com você e usar aqui as dependências da Câmara para estar conversando. Repórter que me agrada muito quando tem matérias com você. Fico muito satisfeito e feliz pela sua participação, por todo o conteúdo que você expõe
explora antes das nossas conversas. Parabéns. E, João, cara, obrigado. As pessoas que estão nos vendo agora e ficam aí muitas das vezes questionando sobre política, né? Leiam um pouquinho, procurem saber quem é essa pessoa, o que ela representou para a cidade, o quanto ela contribuiu para nós hoje estarmos morando numa cidade tão boa e que tem muito a melhorar ainda, tem muito que avançar. Aproveitando aqui a oportunidade, Ju, eu não poderia deixar de mandar uma mensagem para os meus amigos surdos, né? Dizer que a gente tem um sinal aqui que eles gostam muito, que eu aprendi com eles. Espero que essa matéria seja editada com a interpretação de Libras. Afinal de contas, é uma bandeira, é uma das lutas que eu tenho enfrentado aqui como legislador, de dar voz, de dar ouvido a essas pessoas, né, com deficiência. Então, se sintam aí homenageados com esse sinal que vocês tanto gostam. Meus amigos da comunidade. Quer dizer o quê, Maurício, esse sinal? Eu te amo. Opa. Então é um sinal que eles gostam muito de representar. E dizer para todos os telespectadores que eu sou otimista sim, e tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo na minha vida, que é oriunda do meu pai, no qual eu tenho muito orgulho e prazer, que é: o sucesso é ser feliz, Judite. E a felicidade só se obtém com política. A gente, sem a política, a gente, infelizmente, não tem produção de felicidade. O João citou muito bem a respeito de política em todos os momentos, dentro de casa. Política é assim. Sim. Aqueles que falam que não gostam são aqueles que mais fazem política. Eles isso aí. se iludem que não fazem, mas fazem. Muito obrigado. Sempre um prazer enorme, ainda mais vindo e recebendo essa pessoa tão representativa para a gente fora. Obrigado. Telespectadores, um abraço a todos. Muito obrigado. Com essa conclusão, então, de que a política, a gente faz política o tempo todo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, familiares, a gente encerra, então, esse videocast, aproveitando para agradecer muito a presença de você, que ficou com a gente até agora e acompanhou essa discussão. Lembrando que esse videocast está também disponível no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora e a gente convida vocês a conhecerem as redes sociais daqui da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!